Você pensa, Cortella, no possível legado que você deixa? Claro, no outro dia me perguntavam numa conversa, né, se eu projetei, né, na minha carreira, no sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para a filosofia e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop. Né? Afinal de contas, Você ser pop. Muito pop. Ser pop com filosofia é algo que até poderia se imaginar que poderia sê-lo de algum modo. Mas como professor, né, era uma coisa um pouco estranha. E eu disse o seguinte, nunca eu projetei, coloquei como um plano programado, né, de atividades. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio, de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Não melhor do que você, mas o meu melhor. Isto é, o melhor Cortella na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, né, quando se imagina que eu quero deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título, esse eu gostei, né, do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Muito melhor que Baú de Ossos. Muito melhor. Vou te dar esse. Melhor é Paulo Bonfim, que tem um livro chamado Colecionador de Minutos. É bom esse também. Colecionador de Minutos. Não, qual era o primeiro? Qual era o do Mário Quintana? O Mário Quintana era muito bom. Calma aí. Qual que era? Não é o Colecionador de Ossos. Qual é que é o de antes? Do quê? Baú de Espantos. Baú de Espantos é muito bom. Não, Baú de Espantos é coisa de gênio. Esse é bom. Coisa de gênio. Né? E o grande Mário Quintana, que aliás foi meu grande inspirador em várias coisas. 3 dos meus livros foram inspirados nele, porque ele lançou em 1973, e aí você não tinha nascido. Não. Eu estava no primeiro ano da universidade, fazendo filosofia. Ele lançou um livro que eram as colunas dele, né, no jornal que ele publicava em Porto Alegre, e o livro se chama Caderno H, que é sobre filosofia do cotidiano. E aí eu acabei um dia fazendo. Aí voltando ao teu ponto anterior, né, penso eu no legado, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu tenho um subtítulo no livro que é Se você não existisse, que falta faria? Que é uma coisa a não ser, deve ser pensada... Infelizmente eu penso nisso um pouco demais. Não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta, né? Eu quero fazer falta. Esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta. Ele podia estar aqui com a gente nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. Boa. O Mário Quintana, que nós citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Viver em Paz para Morrer em Paz, porque ele morreu, Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna, né? Morreu no dia 5 de maio de 1994. O Senna morreu domingo e o Quintana na quinta-feira. Né? E claro... Ofuscou um pouco a morte do Mário Quintana. Exatamente. É uma pessoa que seria mais... Né? Eu pego uma pessoa que eu lembro muito com grande energia, a gente falava de reencarnacionismo, né? Ou de a questão da transmigração de alma, ou o que for. Uma pessoa admirável, que eu tenho uma admiração imensa, é Chico Xavier. Chico Xavier morreu em 2002, no dia que nós ganhamos o Penta. Certo? E eu sempre digo que talvez ele tenha não escolhido fazê-lo, mas ele não criou obstáculo a que assim fosse, internamente, naquilo que é a agonia, né, a luta para continuar vivo, porque uma pessoa tão discreta na existência dele, tão suave, né, naquilo que ele fez, que seria até imaginável que ele não fosse tão bem lembrado como ele deveria ser. Sim. Eu não sou, como disse, reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa, né, pelo Chico Xavier. Alguém que passou a vida lidando com a maior dificuldade nossa, que é a morte. Né? E o fez de forma partilhante. Por isso, ter morrido no dia, né, da nossa conquista do Penta é, de fato, ganhar, né, a possibilidade de fazer falta. Chico Xavier faz falta, Mário Quintana faz falta. Várias vezes eu encontrei, quando ia a Porto Alegre, Mário Quintana andando ali na Rua dos Andrades, ali na Rua da Praia, ele caminhando, né, sempre, às vezes com a sua bengala, ele que morou tanto tempo ali perto da praça. Ele morava naquele prédio da Casa de Cultura, não morava? A Casa de Cultura foi criada onde ele morava, ali era um hotel. Exato. Existe outra Casa de Cultura agora. Era um hotel, se transformou num shopping center mais popular. Mas era um hotel chamado Majestic. Exato. Né? E ele, sim,
Dali ele fez muitas coisas, inclusive o quarto dele foi preservado com algumas das coisas e depois levaram para outro espaço. E eu admiro tanto, né, as ideias de Mário Quintana, porque ele foi capaz, né, de ter uma existência na qual ele faz falta. Então, ele faz falta não só porque ele era um poeta, mas porque ele fez traduções magníficas de outros idiomas, de obras que a gente, sem ele, nós não teríamos tanto encantamento. Né? Então, há pessoas, porque ele era tradutor também, né? Há pessoas que são imprescindíveis. A clássica frase do Brecht, né, ela se aplica muito de verdade a algumas pessoas. O Mário Quintana é uma delas. Poxa, esse papo todo me faz muito pensar sobre essa questão realmente do o legado, né? Eu fico... Porque, inevitavelmente, comunicadores, a gente toca a vida das pessoas de alguma forma. Não tenha dúvida de que você deve receber muita mensagem de gente que fala, eu estava num dia ruim, aí eu ouvi um vídeo teu e isso mudou. Sim. Isso marca a vida dessa pessoa. E a gente, como filósofo, num caso comediante, eu me sinto envaidecido quando eu sinto que eu melhorei de alguma forma a vida de alguém. Como eu repito constantemente, com certeza já piorei também a vida de muita gente. Claro, eu também, eu sou professor. Eu piorei 47 anos de docência, por vários momentos eu encontro pessoas que dizem, um dia você falou uma coisa que mudou a minha vida. E eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio, naquilo que eu não disse, deveria ter falado, e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito. Isso. Né? Claro, evidentemente. Uma das sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer isso comigo, isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente. Né? É impossível que eu consiga viver sem pensar-me. Né? A ideia de consciência, para imaginar alguém como você, que vive também em palco, né? É você estando no palco, estar sentado na plateia se olhando, né? Vendo seu próprio desempenho. Né? Esse distanciamento, algumas pessoas bloqueiam, outras são capazes de rever-se, né? Olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com um aprendizado. Mas que, sem dúvida, né, deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna, para uma pessoa que se torna importante, ou pode ser apenas, né, você produz um impacto como aquele que atirou no John Lennon, né, em dezembro de 1980, né, e fez por quê? Para ser notado. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações, né, das capacidades, e pode ser notado, né, por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade. Assim? Né, aquilo que é a admiração do horror.